Quarta-feira, irmãos, eu comecei a posicionar a igreja no tempo profético que nós estamos vivendo. Quem está aí no voto do Abib já ouviu um pouco do que eu vou dizer agora. Quem não está, vai ouvir agora. Depois da Páscoa, os discípulos, eles ficam esperando a promessa de Deus. A promessa de Deus através de Jesus foi que eles não estariam sozinhos, mas que eles seriam acompanhados pela presença de Jesus. Mas como pode a presença de Jesus acompanhá-los? Pensem que eles tiveram Jesus fisicamente com eles. Eles podiam comer com Jesus, almoçar, jantar, tomar café da manhã. Eles batiam papo ao redor da mesa, tomavam um cafezinho. Eles tinham um Jesus que nós não tivemos a chance de conhecer ainda. Um Jesus presencial, não um Jesus online. Um Jesus onde você tem a capacidade de conhecer assim as expressões faciais, onde você sabe das preferências, onde você entende os trejeitos. E eles estão se sentindo completamente órfãos. Mas eles têm uma promessa. O sentimento deles é de orfandade, porque Jesus reacendeu, ele voltou ao Pai. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou deixar vocês com o meu Espírito. Alguém aqui já passou um período de incredulidade na vida? Incredulidade de você não acreditar naquilo que Deus falou que ia fazer, porque ainda não aconteceu, e parece que a esperança adiada vai fazendo adoecer o coração, não é? E tem uma hora que parece que a gente cansa de acreditar. Alguém já passou por um período assim? Eu também. E os discípulos estavam começando esse período, porque passou a alegria da ressurreição, ficaram muito felizes, tomaram um cafezinho com Jesus ali. Jesus, né? Lembra a história que está na palavra de Deus, que Jesus ele entra sem precisarem abrir a porta, e aí eles falam: o quê? Você está aqui? É você mesmo. E aí ele mostra para quem? Para Tomé, o mais incrédulo, a marca de suas mãos. Fui eu que fui crucificado, sou eu mesmo, sou eu, Jesus. Não é nenhum clone, sou eu. Não é inteligência artificial, sou eu. E aí, depois disso, os discípulos têm uns dias aí com Jesus na terra. A Bíblia não deixa claro exatamente quantos são, por volta de 40. Pode ser 44, pode ser 50, por volta de 40. E aí você percebe que esses discípulos estão felizes que estão com o mestre de volta, mas o mestre não fica. Ele volta para Deus. Estou conseguindo posicionar vocês depois da Páscoa? Ok? E ele volta para Deus. E aí os discípulos fazem o quê? Eles vão buscar a tal presença. Onde está essa presença que você nos prometeu? Você disse que não nos deixaria só, mas eu estou sentindo solidão. Eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo a sua falta. Quem perdeu já algum ente querido sabe do que eu estou falando. Em tudo você vê a pessoa. Você vê a pessoa no café, na xícara, no copo, no prato. Você vê a pessoa no carro, no trânsito. Você vê o tempo inteiro a pessoa que você tanto amava e perdeu. E Jesus tinha deixado uma promessa que não tinha sido cumprida ainda. Mas para o cumprimento da promessa havia necessidade de uma posição, de uma resposta. E é isso que muitas vezes nós, quando passamos por períodos de incredulidade, por não ver as promessas de Deus se cumprindo, não sabemos fazer. O tempo da espera não é um tempo de passividade. O tempo da espera é um tempo de busca contínua pela presença de Deus. O tempo de esperar gerar um filho, uma filha no ventre, não é um tempo de não fazer nada. Precisa ir no médico, precisa fazer ultrassom, precisa alimentar direito, precisa tomar vitaminas. Então o momento de espera é um momento difícil, porém não pode ser um momento de passividade. Se nós ficarmos passivos na espera, não entraremos na terra da promessa, não alcançaremos o lugar de destino, não teremos a promessa cumprida. É por isso que o tempo inteiro nosso papel como pastor, líder, sacerdote é levar o povo não apenas a acreditar, mas a tomar posicionamentos daquilo que se acredita. Essa casa não tem falhado nisso, irmãos.
não temos falhado em levar vocês a acreditar, mas também a tomar passos para. É jejum de Esther, é jejum de 40 dias, é 21 dias de quebra de cativeiro, é pulseirinha para lembrar você que você está no voto da quarta-feira, é caderninho de oração. Os ministérios trabalham desde o Kids, Bíblia, palavra, cultivo da presença de Deus. O que eu quero dizer é, não podemos achar que a nova estação mudou sem a gente ter mudado alguma coisa e a promessa vai se cumprir. Não é automático. Toda ação do céu, repita comigo, toda ação do céu requer uma correspondência na terra. Olha, no céu Deus não está precisando da sua ajuda, não está. Ele não precisa da sua ajuda para saber os nomes dos anjos, Ele não precisa da sua ajuda para colocar a mesa do cordeiro, da ceia do cordeiro, Ele não está precisando de ajuda lá. Ele não precisa da sua ajuda para receber os que estão chegando, Ele não precisa de ajuda no céu, mas na terra Ele conta com você. Na terra Ele conta comigo e Ele conta com você. Salmo 115:16 diz que os céus Ele confiou aos anjos, mas a terra aos homens. Na terra, eu e você temos alguma ação, nem que seja uma ação espiritual, mas temos uma ação para completar até que a coisa aconteça. Então, a palavra de hoje eu intitulei como uma nova versão de si para um novo tempo. Existe algo em nós que precisa mudar. A atitude dos discípulos foi não se conformarem, ficarem só com a promessa. E eles foram logo para o cenáculo, onde oraram e jejuaram, e tiveram comunhão, e ficaram juntos até que a promessa fosse cumprida. Eles foram tão cheios de fé e tão radicais, que eles não sabiam quanto tempo ia durar. Se seriam 52 dias, ou se seriam 100 dias, se seria 1 ano ou 2 anos. Eles ficaram lá no mesmo lugar, até que o Espírito Santo viesse. Eu sei que você daqui a pouco tem que almoçar, você tem compromisso de família à tarde, vai organizar sua semana. Eu conheço campineiros, eu também sou. A gente planeja tudo. Mas pense você que todo o planejamento deles, a agenda deles foi por água abaixo. A única agenda que eles tinham era buscar o cumprimento da promessa. Isso os colocou numa situação de grande dependência de Deus. É como se no momento que, e eu queria, viu? Nós acabamos de ter aqui, nós pudéssemos ficar por horas, dias, meses. Imagine o que aconteceria com tanta gente buscando horas, dias, meses a presença do Espírito Santo. Meu Deus, aviva-nos, Pai, dá-nos essa realidade, essa capacidade de quebrar toda a nossa agenda. Dá-me, Senhor, eu preciso disso. Dá para essa casa, Senhor. Eu creio nisso, esse ano ainda eu creio em cultos que não vão terminar, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre nós, profetizo milagres sobrenaturais nesses períodos de adoração constante. Eu profetizo que as pessoas, os repórteres virão e perguntarão o que está acontecendo, que o povo não vai embora. A presença de Deus está ali de um jeito, e à medida que eles chegam, eles também começam a cair em prantos, porque quem não se dobrará diante do Senhor, quem não confessará o seu santo nome? A presença dele é gloriosa, ele é grande, ele é digno, ele é rei, ele é poderoso, onde os nossos problemas todos ficam tão pequenos diante da presença dele, onde as nossas demandas e necessidades são totalmente diluídas diante da glória dele, onde as nossas dores se vão, onde os nossos medos se vão, onde nós nos esquecemos daquilo que mais nos importa, e aquilo que mais nos importa passa a ser aquilo que nós nunca vamos nos esquecer, que é ele. O novo tempo requer uma nova versão de Jonatas. Repita aí o seu nome. O novo tempo requer uma nova versão de... Não à toa, eu vim vestido novo hoje. Graças e patrocinado pela minha esposa. Obrigado, Pretinha, eu amei o presente. E Davi. Mas eu disse, eu não vou pregar apenas, vou pregar profeticamente. Eu vou de roupas novas. Eu quero algo novo, eu tenho uma nova versão, eu preciso construir algo novo para esse novo tempo. Tem algo novo dentro de mim que precisa nascer, tem uma nova estrutura que Deus precisa gerar, uma nova capacidade, uma nova dependência, uma nova simplicidade. Por gentileza, eu vou contar para vocês hoje a história de um homem que precisou mudar para entrar na nova estação. 2 Reis,
capítulo 5 inteiro, você vai ver a história de um importante oficial chamado Naamã. Mas nos versículos que eu selecionei, estão apenas as ordens que foram dadas a ele, que ele obedeceu. Não tão feliz, mas obedeceu. Mas eu vou contextualizar antes para vocês, explicando quem era Naamã. Naamã, um importante oficial do exército. E este cara tinha muitos funcionários. Ele provavelmente tinha motoristas, pelo que a Bíblia diz, das suas carruagens. Ele era um vencedor de batalhas, e ele tinha o respeito do povo de Israel, por ele ter conquistado pelo Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, por ele ter conquistado povos, tribos e nações. A conquista tinha se dado por meio de Deus, Yahvé. Mas ele foi um instrumento que Deus usou. Quando nós chegamos numa manhã gloriosa como essa e vemos essa casa como está, cheia de vidas sedentas por Jesus, nós não podemos achar que isso é resultado da mão de uma pessoa. É Deus por intermédio de pessoas. Nunca é uma pessoa por intermédio de Deus. Ele é o original. Ele começa e ele termina. É tudo por ele, para ele e por meio dele. E é por isso que em 4 anos de Farol nós vamos celebrar com é ele, por ele que eu estou gastando a minha. Eu acho que não tem música que faz mais sentido para Farol do que essa. Perdendo tudo por amor e com alegria. Nem sempre com alegria, mas a gente aprende a ficar alegre depois. E ele virá. Ele virá. E o governo? O governo está nele. Está em quem o governo? Ele faz. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. É ele, é ele, é ele. Não é ele, não é ele, é ele, é ele. Naamã, por meio dele, conquistou povos. Será que você entende isso? E talvez seja a primeira lição para você na nova estação, que não é você quem vai fazer, é ele. Será que você consegue dar a ele a glória do contrato milionário assinado? Será que você consegue dar a ele a glória da casa vendida que não vendia, do chefe que enroscava com você e Deus promoveu você no lugar dele? Será que você vai conseguir dar toda a glória a ele pelo aumento de renda, pela restauração familiar? Você vai dar glória a ele. Foi ele quem fez o crescimento exponencial da igreja. Você vai dar glória a ele. Esse é um grande primeiro passo. Naamã tinha consciência que era ele, mas ainda não tinha se convertido no comportamento. Às vezes nós sabemos na mente, mas o nosso inconsciente nos leva a tomar atitudes completamente em desacordo com aquilo que nós acreditamos. Também eu me esforço, também eu sou corajoso, também eu sou ousado, lógico é Deus, mas aqui na terra sou eu. O pastor mesmo diz, no céu é Deus, aqui sou eu. Ainda usa a Bíblia para justificar um comportamento completamente arrogante, independente. Sou eu, mérito é meu, lucro é meu, família está unida porque eu sou intencional. Eu, sou eu que conquisto, fui eu. Isso quando não utiliza de manipulação. Isso quando não se utiliza de pecado, carnalidade, para dizer que ainda foi Deus, mas na verdade você sabe que foi você, né? Foi o seu jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Então Naamã, ele sabia que tinha sido Deus, mas sabe que Deus é tão maravilhoso? Deus é tão maravilhoso que Ele deixa com a gente um espinho na carne, até a gente aprender que é Ele. A palavra de Deus diz que
Naamã, no 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz assim, Naamã era um bem-sucedido oficial do exército, porém leproso. Sempre tem um espinhozinho na nossa carne para mostrar o tamanho da nossa humanidade. Não tem ninguém aqui que está livre e isento de algum porém. Olha, isso tudo porém. Até Jesus. Será que pode vir alguma coisa boa de? Por quê? Porque Nazaré não era terra de gente nobre não, minha gente. Era terra de gente pobre. Não era terra de gente importante não, de rei não, como ele era e é. Era terra de gente fubá. A gente já foi para Nazaré, até hoje não tem muita coisa boa em Nazaré não, minha gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Naamã, ele veio depois de conquistar, olha como ele veio. Ele veio com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de quem? Eliseu, o improvável profeta maluco. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem foi até ele, nem respondeu o WhatsApp dele. Eliseu simplesmente mandou um assistente dizer: faz o seguinte, vai, lava 7 vezes no Jordão, tua carne te tornará e ficarás purificado. Como que você acha que uma pessoa importante, conquistadora, cheia de funcionários, de títulos, se sente com um profetinha mandando o seu assistente dizer o que ele tinha que fazer para ser curado? Eu gosto de contar a história porque isso posiciona a gente, sabe? Ai, não me tratou do jeito que eu queria. Imagine, nem veio até mim, nem me deu um abraço. Gosto mesmo é da Sandra Alves. Ela chega assim cumprimentando todo mundo. Ih, pastor metido. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma estrutura em nós que precisa ser vencida para a gente entrar na nova estação. Naamã era tudo isso, porém leproso. E sabe, Deus queria curar Naamã, e o método de Deus foi muito intencional e inteligente desde o começo, porque Deus sabia da estrutura de orgulho e soberba que Naamã possuía. E sabe, gente, às vezes a gente tem estrutura de soberba e de orgulho e a gente não sabe que possui essa estrutura, porque a gente acha natural, porque nós fomos criados assim, porque nós convivemos num ambiente assim. Imagine Naamã, não dá para culpá-lo dessa estrutura totalmente, não era vontade dele totalmente ser assim. Ele tinha um monte de funcionários, ele tinha motoristas, ele era um cara importante, reconhecido nos lugares que ele passava, como um conquistador, um oficial importante. Ele era recebido pelos reis com muita celeridade. Ele não precisava marcar agenda no presidente da república, ele tinha acesso ao gabinete. E aí quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem vai até ele, manda um assistente, e o assistente dá uma ordem maluca. Olha a ordem: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e te tornará purificado. Na hora Naamã estilou. Por muito menos acho que você e eu estilaríamos. Estou vendo pessoas de cobertor, estou ficando até confortável. Põe no 40% aí, minha gente. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocar-se em pé, invocará o nome do Senhor. Ele tinha uma fórmula como ele queria ser curado, entende? E você e eu também temos o jeito que a gente quer que a coisa aconteça. Eu tinha 18 anos, fazendo 18 anos eu sonhava com isso. Eu queria muito ganhar um carro com 18 anos, e os meus pais não me deram. Mesmo tendo condições para isso, eles não me deram. Não é da cultura deles fazer isso. Mas eu tinha um sonho tão grande, que eu era um bom filho, que eu era exemplar, que eu tinha eu tinha várias coisas na minha cabeça, e eu sonhava assim. Eu comecei sonhando com um Audi A3, que era o carro do momento na época. Eu falei assim: um dia eles vão me dar um Audi A3, assim, com um laço vermelho, e falar assim: parabéns filhão, você merece. Foi isso que eu sonhei. Eu estudava numa faculdade que o carro mais feio que tinha era Audi A3. Meus amigos tinham Porsche, todo tipo de carro de alto luxo. Eu achava que isso ia acontecer comigo, eu merecia.
Mas depois, foi passando o tempo, já estava com 19, eu já sonhava que ia ser um gol. Um gol com um laço vermelho escrito: parabéns, filhão, você merece. E eu esperei ansiosamente o aniversário de 19 anos e nada. Falei, vai vir com 20. Com 20 eu já estava sonhando com uma relíquia, um jipe velho com um laço dourado, combinando com ele, escrito: parabéns, filhão, você merece. Não aconteceu. Com 21 eu comecei a parar de sonhar. E falei, vou comprar um carro. E vou fazer um próprio laço e vou dizer: parabéns, você merece. Nós somos assim, nós idealizamos o nosso milagre. E sabe qual foi o meu milagre? Ir 4 anos para a faculdade com um Fusca, um 1977 bege, ouvindo Eichla e Cassiane. Quando estiver frente ao mar, o bicho era desafinado, aquele som. O rondondondom da universidade era o meu carro, minha gente. Era a atração, porque ele era raro. Comum era Audi, BMW, Mercedes. Raro era o meu Fusca, que eu ganhei emprestado para ir para a faculdade. E louvo a Deus por isso, porque não precisei pegar busão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naamã pensou nisso, entendem? Naamã se indignou e foi assim: o que esse cara tem comigo? Qual que é a implicância dele comigo? Eu achei que ele ia sair, se colocar na minha frente e dizer: ó Senhor, o Deus Altíssimo, o bispo dos bispos, o Todo-Poderoso, da raiz da tribo de Judá, vem sobre nós e cura o teu servo Naamã. Me perguntaram um dia por que igreja Farol é tão simples. Tinha que ter uma igreja apostólica, pentecostal, multinacional, dos últimos dias. Eu disse: a igreja Farol, simples. Porque as pessoas estão muito vinculadas a títulos, a formas. A gente percebe a soberba nos cargos, nos títulos, quando nós somos todos iguais. E por mais que sejamos importantes para a terra, para Deus somos igualmente importantes. E da mesma forma que Deus poderia se importar e se importava com a lepra de Naamã, Ele também se importa com a lepra daquele que não é Naamã e não é oficial dos exércitos. Ele também se importava com aqueles que não podiam comer, como a viúva de Sarepta. Percebem? A forma como Ele faz é muito interessante. Só que gerou indignação no Naamã. O novo tempo para Naamã significava que ele seria curado, seria livre da lepra, mas também significava um novo jeito de Naamã se tornar. O novo tempo na sua vida e na minha vida não tem a ver com o que Deus já prometeu e quer realizar. Tem a ver com o novo jeito do que você vai se tornar, para que Ele seja glorificado quando fizer. Porque quando Deus está trabalhando em nós com mudanças desconfortáveis, é porque Ele já preparou um tempo de muita plenitude. Todos nós precisaremos passar pela dor do desconforto, se queremos viver a alegria da plenitude. Quando Deus Ele anuncia um novo tempo, Ele não está se comprometendo nesse novo tempo em fazer do seu jeito. Ele está se comprometendo em fazer. Mas Ele vai se mover a partir da capacidade que você tem de obedecer. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Pode confiar em Deus, porque Ele é um Deus de paz. Esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Para te dar o fim. Para te dar o quê? O fim. Significa que o começo e o meio não é do meu jeito. Literalmente, pela lógica, esse versículo está dizendo assim: ó, o começo e o fim não vai ser do jeito que tu quer. Essa forma que tu idealizou não vai funcionar. O jeito fala muito sobre a promessa, porque é através desse jeito que Deus pode curar profundas feridas do nosso coração. É através desse jeito que Ele pode nos posicionar como filhos e não pais, como servos e não senhores. Porque para Deus não temos títulos, a não ser filho, filha, servo, serva. Nossos títulos não importam.
Apesar de muitos terem sido chamados para ocupar lugares de influência no topo da montanha, e eu acredito nisso. Sabe, ontem Tawane e eu, nossa família, nós fomos a uma mostra chamada Campinas Decor. Todos os anos eu gosto de ir, eu amo ver coisa bonita. Amo ver decoração, casa bonita, eu gosto. Me faz bem. Como era meu aniversário, estava passeando, nossos irmãos tinham nos abençoado, nós fomos no Campinas Decor. Super aconselho vocês irem a votarem em 3 ambientes, inclusive, que são dos nossos irmãos. E aí, chegando no Campinas Decor, eu falei para Pretinha, tem alguma coisa em comum aqui. Vamos tentar sentir aqui o que está em comum aqui. Era um lugar bonito, mas em todos os ambientes tinha a marca de um dos nossos irmãos. Todos. Chegou no outro ambiente, tinha uma intercessora da Farol. Chegou no outro ambiente, tinha uma outra irmã da Farol. Chegou no outro ambiente, eu vi a marca de um outro irmão da Farol. Eu falei, não é possível que numa mostra numa mostra de artes, ou seja, nós estamos falando da montanha de artes, do que vai ser tendência na construção, na decoração dos próximos anos nessa cidade, não é possível que tenha que ter 4 da Farol ali. Significa que Deus está posicionando o povo dele num lugar de influência. A montanha das artes está sendo redimida por irmãos da Farol, servos e servas do Senhor. Eles estão ali apresentando ambiente, eles estão ali decorando ambiente, eles estão ali influenciando arquitetos, eles estão ali orando por eles estão ali clamando pela presença de Deus. E era tão nítido que as salas que eles estavam, quando a gente entrava, a gente arrepiava da presença de Deus. E não à toa serão os ambientes que vão ganhar a competição esse ano, pode ter certeza disso, porque, aleluia, porque Deus não tem problema nenhum em colocar o povo dele em evidência. O único problema é que a gente vai passar por um processo até que estejamos em evidência, e quando chegarmos na evidência, a gente está tão bem processado que a gente já sabe que não é a gente, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha. Talvez pessoas que se dedicaram muito mais tempo não alcançaram o lugar de influência, não foram sorteados para estar ali. Mas aqueles que estavam gastando todo domingo de manhã na casa do Senhor, toda quinta noite na época, toda quarta noite agora, eles estão nos lugares de influência, porque eles sabem que foi Deus, não foi mais ninguém. Diante de todos, o que te faz especial é a presença de Deus. Diante de todos os bons profissionais, o que te faz o melhor não é a sua capacidade, é a presença de Deus. Diante de todas as famílias que poderiam ser funcionais, cumprindo os protocolos, os ritos, as teorias psicológicas, você é a família funcional. Diante de todos os que poderiam ser um destaque na sua geração, você será o destaque na sua geração, porque a sua marca não é você, é a presença de Deus. Fica claro para mim que no começo, no meio e no final dessa história não foi do jeito de Naamã. Eu preciso dizer que fica claro para mim que no começo, no meio e no final da sua história não vai ser do seu jeito. Dá para dormir com esse barulho? Eu posso ouvir um glória a Deus e um aleluia como se fosse gol de Copa do Mundo? No meio, no começo e no final não será do seu jeito. É bom a gente começar a celebrar isso, até a gente de fato celebrar isso, porque eu sei que não é confortável celebrar que não vai ser do nosso jeito, mas eu sei que uma hora a gente acostuma ao jeito de Deus e a gente se dobra mais facilmente, a gente se rende mais rapidamente, a gente aprende que Ele governa, e que é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. E sabe de uma coisa? É um lugar tão confortável fazer a sociedade com Deus, porque uma coisa você sabe, no final vai dar certo. No começo está difícil, no meio parece que está te triturando, está sugando suas energias, você não aguenta mais jejuar e orar, mas de repente Deus te coloca num lugar que não tem como não falar que não foi Ele. Você sabe que foi Ele. Olha, nem que seja na mesa dos teus inimigos, mas Ele unge a tua cabeça com óleo e faz o teu cálice transbordar. Certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias da sua vida. Eu tenho pena de quem ter você como inimigo, porque vai ter que sentar na sua mesa e ainda tomar uma chibatada do Senhor Jeová, porque Ele vai honrar os filhos e filhas obedientes a Ele. Mas o jeito de Naamã
precisou ser transformado. E eu quero dizer que também existe um jeito novo para você. Tem uma nova versão que vai surgir. E para isso hoje nós precisamos alinhar nossa mente e o nosso coração para ouvir a Deus. Próximo. Pretinha. Deus venceu a autoproteção de Naamã. E eu já falei um pouco sobre isso. Deus venceu os títulos de Naamã. Deus venceu as conquistas de Naamã. Deus venceu os méritos em Naamã. Família, pensar em Naamã é pensar em mim e você também. Existe um número na Bíblia que representa a ideia de Deus, perfeição, e esse número é 7. Tanto que eles trabalham isso várias vezes, porque algumas questões a gente se pergunta: Deus não é um Deus de coincidências? Deus é um Deus de cristocidências. Ele faz tudo por um motivo, Ele faz tudo por uma razão. Sabe, talvez você olhe para si e não entenda de um dedinho troncho que você tem, mas por que isso? Ele planejou. Há uma questão grandiosa que você acha que saiu do controle, que foi fruto do acaso. Então Deus disse o quê? 7 batismos. Ele estava trabalhando dentro de Naamã isso, porque no 8 a representação é de novo começo. Naamã estava dizendo: deixa eu ser perfeito na tua vida, porque você vai começar até um novo começo. E os nossos novos começos, eles têm muito mais a ver com o agir de Deus em nossas vidas do que uma simples ideia nova que eu tenho. Quantas pessoas você já viu com novas ideias e mesmos resultados? Um resultado diferente é fruto de uma vida tocada por Ele de uma maneira diferente. Tem coisas que eu e você fica lutando para fazer, mas se Deus não fizer, não tem como mudar. Nós nos enganamos com um padrão onde ou nós achamos que tudo é responsabilidade de Deus, ou nós agimos como se tudo fosse responsabilidade nossa. Então uma mudança genuína, ela começa com a posição minha e sua, mas com um agir de Deus chamado graça. Graça é poder para permanecer. Se não é dieta, se não é planilha só, se não é só um comportamento. Então um comportamento, ele acontece fora. Uma transformação, ela começa dentro, e de dentro para fora o seu comportamento, ele muda, mas porque a tua matéria mudou, a tua essência mudou, a sua maneira de viver mudou. Se nós entendermos isso, a nossa vida, ela vai ser muito mais clara na maneira como a gente atua. Então Deus usou o profeta para dizer a Naamã: 7 batismos, 7 mergulhos. Naamã era um homem, gente, que ele estava acostumado a ser solicitado. Ele era um alto comandante e ele servia a um Deus chamado Rimon. Você sabe que Deus era esse? Ele era um Deus das águas e dos ventos. Deus estava dizendo a Naamã: eu vou te curar no lugar onde você acha que sabe quem governa. As águas são minhas. Sabe, às vezes Deus vai vencer eu e você nos lugares que a gente acha que tem o controle. Ei! As suas relações familiares são minhas. Ei, o teu coração é meu. Ei, a tua história é minha. Ei, o teu passado é meu. Ei, o teu corpo, a tua saúde, as tuas condições são minhas. Naamã estava acostumado a ser alguém que todo mundo chegava a ele. Naamã era acostumado a adorar o Deus Rimon. Naamã era acostumado a ter os próprios protocolos. Ele era o alto comandante, ele era quem todo mundo chegava e dizia: olha, por favor. Mas agora Naamã estava precisando solicitar aquele que era o rei dos exércitos. Naamã achava que sabia como lidar com muitas coisas, mas Deus estava dizendo: ei, Naamã, deixa eu lidar contigo. Às vezes você está acostumado a ter o controle, às vezes você está acostumado a cuidar de tudo, mas Deus está querendo dizer a você: deixa eu cuidar daquilo que você não dá conta sozinho. Deus estava vencendo em Naamã essa posição, esse controle. O primeiro mergulho, Naamã precisa deixar os títulos. No segundo mergulho, Naamã estava deixando aquilo que ele controlava em suas próprias mãos. Sabe, Deus estava lidando com Naamã, enquanto Naamã achava que estava tendo algum benefício de Deus. O propósito de Deus não era dar Naamã o que ele queria, era transformar Naamã em quem ele tinha nascido para si. Então quando você se sente pressionado pelas circunstâncias, Deus está querendo tirar de dentro de você a natureza pela qual você foi criado. Você pode achar muitas coisas a respeito de si mesmos,
Você pode achar muita coisa sobre você, acha que eu não sou bom nisso, mas o que Deus diz? Eu acho que é aquilo, mas o que Deus diz? Você sabia que Deus é maior que a sua própria consciência? Porque a Bíblia diz que a tua consciência te julga e te condena em lugares que Deus não está te condenando. As pessoas têm opiniões sobre mim, sobre você. Deus tem veredito. Deus sabe melhor de mim e de você do que nós sabemos. Talvez seja engraçado agora você me ver muitas vezes durante o culto adorando. Eu tenho o costume de cantar no meio da palavra. Dentro de mim existe algo que é apaixonado por isso. Mas eu lembro de uma estação na minha vida que eu não me achava no direito de adorar. Desde muito pequena eu ministro a palavra. Havia dentro de mim esse desejo, esse anseio pela palavra. Eu me sinto como Paulo que dizia: me insta a pregar o evangelho, senão eu morro. É algo muito parecido comigo. Se mandar eu ficar calada, é capaz de eu morrer. Eu vou inchar com elas para dentro. Mas houve uma estação que havia um coral de crianças na igreja. E como eu estava sempre ministrando, me pediram para entrar no coral de crianças. E tinha uma menina que cantava muito bem. Ela era minha amiga. E eu amava essa amiga. Mas um belo dia, na frente de todas as crianças, a pessoa que estava coordenando o coral disse para mim: fique calada, você é muito rouca. Você canta muito mal. Naquele dia eu tomei um baque. E eu sempre tive o perfil de ser o tipo de pessoa que nunca me colocou à frente de nada, no sentido de me expor. Incrível, né, o que Deus faz com a gente. Eu sempre fui do tipo que eu lia provérbios desde os meus 6 anos de idade. Minha maior alegria é que eu tinha uma Bíblia de adulto. E na minha Bíblia de adulto, eu tinha lápis e eu grifava as coisas. E eu lembro de ter grifado na minha Bíblia de adulto em provérbios: nunca vá para frente de um lugar se não for chamado. Espere. E eu sempre tive essa postura. Naquele dia eu entendi o quê? Esse não é o meu lugar, eu preciso recuar. Eu não fiquei ofendida, eu não fiquei magoada. Alguns de nós não tem problema com isso. Mas eu fiquei paralisada. Porque às vezes o seu pecado não é se ofender, mas seu pecado é recuar em lugares que Deus não mandou você recuar. Às vezes seu pecado não é bater boca, é dizer: ei, o que você está achando que é? Mas seu pecado é se calar em lugares que Deus não queria que você se calasse. Eu me reunia com os jovens, quando eu comecei a liderar jovens, ainda muito nova. E nós nos reuníamos numa varanda de casa e nós ficávamos ali adorando. Eu lembro como se fosse hoje, nós começávamos a cantar entre amigos as canções de Lucas Souza. E veja que interessante. E a música era basicamente algo assim. Quem imaginou, né, que no futuro seria farol a igreja? Mas o louvor é basicamente esse: eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei, que aquece o fogo divino, sinaliza aos perdidos onde te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corrói a escuridão. Jesus, és meu farol, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. E toda vez que os meus amigos paravam de cantar, eu me calava também. E um dia um deles olhou para mim e fez: por que toda vez que todo mundo para de cantar, você para? Qual é o teu problema com a tua própria voz? Naquele dia eu olhei na cara dele e eu disse: eu não quero lidar com isso hoje, pode ser? Mas quando Deus encontra com você e você tem algo pedindo a Ele que seja curado. Eu lembro que naquele dia eu tinha 17 anos, eu estava fazendo uma oração e eu estava dizendo: Senhor, remove de mim tudo aquilo que me impede de ser totalmente tua. Remove de mim tudo aquilo que me impede do teu chamado. Remove de mim, Senhor, qualquer área neutralizada e escura. Eu preciso que tua luz passe.
por favor, porque eu te quero mais do que a minha vida, porque eu te anseio com todas as minhas forças. Eu nasci para você, custe o que custar. Naquele dia ele estava me pedindo para sair de um lugar que eu me escondia. Algo que tinha começado há 10 anos atrás, com 7 anos de idade. Agora, uma mulher em formação estava gritando a ele: me tira das áreas escondidas. E ele estava me expondo. E ele estava me mexendo. Aquela noite eu chorei como ninguém no meu travesseiro. E eu disse: Deus, eu vou ter que lidar com isso. Sim. Sim. Sabe as coisas que nós achamos que não temos que lidar? Ele está chamando a gente para lidar. Eu estava ali naquele lugar, mas Deus estava tirando de mim a mulher que eu estava nascendo para ser. Deus estava gritando naquela menina quem eu deveria ser. E aquilo estava mexendo comigo. E o Senhor disse: Adore. Eu lembro que aquilo mexeu de uma maneira que no próximo culto nós estávamos fazendo um momento de intercessão. Era o começo da igreja em Recife. E Deus me tomou. E Ele me tomou de uma maneira que eu não conseguia me controlar. E eu comecei a cantar muito alto. Muito alto. Muito alto. E a igreja começou a viver um momento como que a gente estava vivendo aqui. Todo mundo ajoelhado. E aquele cântico fluía de mim. Era algo novo, era algo espontâneo. E eu estava adorando Ele. Eu não conseguia parar, porque dentro de mim eu estava pegando fogo. E eu comecei a dizer em voz alta: é só por causa de você, é só por causa desse amor que eu estou aqui, que eu me exponho ao Senhor. E nós começamos a chorar juntos naquele dia. Nunca mais eu deixei o inimigo me calar. Pode não ser a melhor maneira, pode não ter a melhor entonação, pode não ser a melhor voz, mas eu te sirvo, Deus, seja com a minha rouquidão ou com minha afinação, mas eu nasci pra você e eu sou tua. E quando eu estou numa mesa de cirurgia, há 2 anos atrás, mais uma vez o inimigo blefou e ele disse: ela vai se calar. Meu amor, eu só me lembro de Cassiane: eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Vou erguer minha adoração e o inferno é que fugirá. Deus sempre vai puxar de você com muita força o lugar para o qual Ele te gerou. Se Ele te deu uma voz, não seja um eco. Se Ele te deu uma canção, não seja um túmulo. Se Ele te deu mãos, não ampute o seu chamado espiritual. Se Ele te deu pernas, corra como a corça e anuncie quem Ele é. Se Ele te deu um ventre profético, então interceda e gere. Se for preciso, mergulhe 7 vezes, mas não fique igual. Perca o controle. Perca o controle. Que área aí precisa hoje mergulhar? Que área hoje precisa ser sufocada pelas águas que te sufocavam? Nesse processo, Deus estava ensinando Naamã a confiar. Porque quando Deus pede, a gente obedece. Mas quando Ele faz, a gente confia. O que tira uma pessoa de um ambiente de neutralidade para um ambiente de fé é experimentar quem Ele é. Você já sentiu isso? Essa é a minha pergunta honesta hoje para você. Se você não sentiu, peça para Ele, porque Ele quer fazer você sentir. Sabe quando nós estamos aqui adorando? Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. A cada dia que se vai, estou te amando mais. Você nunca queimou? Peça a Ele para queimar, porque Ele quer que você queime. Quando você sabe que foi chamado por Deus, existe algo que te para do caminho errado. É uma chama. Aí você está num relacionamento e você sente que o relacionamento está apagando essa chama. Deixa eu dizer uma coisa: dê a meia volta. Dê a meia volta, porque se está apagando a chama não vale a pena. Aí você está no meio de uma reunião e você está ali, e quando você sente aquela chama vai dando uma neutralizada, se levante dessa mesa, mas não negocie com aquilo que apaga a tua chama.
Você está tendo comunhão com alguém e aquela chama começa a se esvaziar. Você está desejando menos a presença. Você está amando menos a vontade de Deus. Então mude o caminho, mas não mude a essência que Ele colocou em você. Porque você nasceu para queimar de amor por Ele. A grande diferença entre alguém que vive o evangelho verdadeiro e alguém que faz do evangelho a sua jogatina é que quem vive um evangelho não se corrompe. Não é porque é perfeito, não se corrompe porque ama tanto a Deus que não negocia nada. A gente precisa viver não temendo nada e ninguém, a não ser o Senhor. Pelo medo dos homens, nós deixamos de temer a Deus. Temor é reverência, temor é um amor tão grande que eu não negocio. Temor é você olhar para sua esposa e dizer: eu não quero saber se ela está num dia bom ou num dia mau. Eu fiz uma aliança com essa mulher e eu vou até o fim porque eu não vou magoar ela. É você olhar para o seu marido. Temor é isso, e dizer: meu Deus, eu vou seguir a visão que Deus está dando a esse homem, porque no dia que eu casei com ele, eu entendi que eu ia andar em aliança. Eu posso não entender a visão agora, mas se Deus falou com ele, eu vou viver aquilo que Deus falou. Temor é você olhar para uma criança e dizer: eu não vou ferir, porque aqui tem o futuro da igreja. Eu vou amar, eu vou ter cuidado, eu vou produzir frutos eternos. Temor é isso. Temor é olhar para uma figura de liderança e dizer: ei, eu vou servir como quem serve ao Senhor. Não é que eu sirvo a pessoa. Você entende a diferença entre isso? Mas é servir alinhado, é entender a importância disso, é entender a voz de Deus sendo manifesta. Quando você entrega uma criança ali para os líderes, você não está entregando uma criança para alguém que está monitorando o teu filho. Trata com honra essa pessoa. Você está entregando essa criança para alguém que está dando a vida para que elas cheguem a Jesus. Isso é digno de honra. Quando alguém te recebe na porta do estacionamento, essa pessoa está liderando a gestão dos carros. Não entregue como alguém que está entregando, obedecendo um chofer, porque é muito diferente. Entenda que alguém está ali se sacrificando para você chegar com tranquilidade na casa, para todos os carros caberem no estacionamento, para ninguém ficar exposto e ficar de fora. Então honre isso, por favor. Porque quando Deus mergulha a gente, a primeira coisa que Ele precisa tirar de nós é um orgulho que faz nos sentir merecedores. Seu merecimento é pela graça, pelo poder sobrenatural. Você não merece por quem você é, você merece por quem Ele é. Por quem Ele é. Ele é Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Porque se gastar por amor ao Senhor é o que de fato vale a pena. E eu convido você a começar a clamar por esse anseio, por essa presença, por esse desejo por Ele. Sabe? E aí Deus mergulha de novo na Naamã. E Deus estava vencendo Naamã mais uma vez. Deus estava vencendo aquela vergonha, aquela vaidade, aquela reputação que ele tinha. Quem sou eu? Você sabe de quem eu sou? Não, mas eu sei quem Ele é. Para pensar, o cara que estava acostumado a dar ordem, de repente estava recebendo ordem de um profeta. Eliseu era um cara diferente, gente. Eliseu tinha um mestre dele, um mentor que tinha subido numa carruagem de fogo. Ele estava andando com a capa velha de Elias, agarrado a tiracolo. Eliseu não era uma figura comum, era um cara que tinha aberto mão da riqueza. Eliseu era um bilionário que tinha mandado queimar tudo porque ele não queria nem voltar atrás do caminho. Naamã deve ter olhado para aquele cara e disse: péssimo esse cara, babaca, dando as coisas para Deus. Eu vou seguir um cara desse. Eliseu não se deu nem ao trabalho. Eliseu mandou o servo ir lá dar ordem, porque Eliseu, não é que Eliseu estava desprezando Naamã. Eliseu estava obedecendo a um Deus que estava curando Naamã. E porque Eliseu sabia tanto quem era Deus, que ele sabia que bastava uma ordem. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cair aos seus pés. Não há enfermidade, peste ou fome, é só clamar a um homem de Nazaré. Eliseu sabia quem Deus era, então ele não precisava se preocupar com a posição de Naamã, porque o Deus que curava Naamã era o mesmo Deus que vinha
vinha há gerações fazendo maravilhas. Eita lá, Eliseu não estava em crise quem era Deus, mas Naamã ainda estava. Então Naamã mergulha e mais uma vez a reputação de Naamã perde a voz. Naamã tinha dito: por que eu não posso ser batizado no outro rio, do outro lado? Porque o outro rio lembrava Naamã de onde ele vinha. O outro rio lembrava Naamã quem era Rimon, o Deus que ele servia. Mas esse lado do rio era um lado de obediência, que lembrava Naamã não mais qual era a história dele, mas para onde ele iria a partir de hoje. Deus não queria lembrar Naamã o passado, o histórico e os títulos. Deus queria lembrar Naamã uma verdadeira revelação de um novo tempo. A diferença às vezes de o tempo do passado ao qual nos abraçamos e o tempo do futuro para o qual caminhamos é a linha que nós cruzamos por obedecer a Ele. Então começa a mudar as tuas fronteiras. Ei, Jabes, alarga as tuas tendas. Essa é a palavra mais poderosa que um homem recebeu no Antigo Testamento. Jabes, alarga as tuas tendas, porque sobre ti é a minha mão. Você não precisa de nada, você precisa da mão dele. Você precisa obedecer e alargar as fronteiras. E ele foi um dos homens mais abençoados de toda a história bíblica, simplesmente porque Deus disse a ele: eu vou alargar as tuas tendas. Se Deus disser, está dito. Se Deus fizer, está feito. E eu e você, a gente obedece. Se Deus tirou algo, é porque tinha que sair. Se Deus colocou algo, é porque tinha que chegar. Se Deus te movimentou, é porque ia movimentar. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós temos comido de promessas do começo da igreja. Sabe por quê? Não é pelo nome que tem ali fora não, não é a plaquinha não. Isso é só o nome da nossa família. É que nem você tem um sobrenome. Mas é porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus lida com Naamã, Deus está mudando a história de Naamã. E aí ele mergulha de novo. Deus estava vencendo essa falta de fé, essa coisa estranha. Naamã ainda não era crente não, gente. Mas Naamã sabia que ele já tinha esgotado todas as possibilidades dele fora do lugar de Deus. Tem hora que você chega aqui não é porque você é crente não. Você chega aqui porque eu já tentei de tudo. Eu já fiz trabalho, já tomei passe. As histórias são essas. Eu já fui no médico, no psiquiatra, no advogado. Eu já tentei 30 negócios. Tem hora que chega em Deus. Não é porque Deus era uma opção, é porque Deus era a última opção. Deus era a última opção de Naamã. Alguns aqui tinham Deus como a última opção, mas agora Ele é a primeira. É, Davi, tô de olho. Não ria não, que eu lhes ponho. Aí você diz: rapaz, nada tá dando certo mesmo. Eu vou para Deus. Aí chega aqui, ó, o coração. Meu Deus, o que é isso que eu nunca senti? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha. A gente às vezes chega aqui com a última opção. Nada está dando mais certo. Eu vou lá. Mas sabe que ali tem um povo diferente que ora com o pé para trás. Fica de joelho esses crentes. Olha que tem um povo doido ali. E aí você entra e Deus te pega. Aí você chega aqui e Deus: olha, você falou que ia ser o último dia. Opa! Aí Deus te chama à frente, aí Deus te toca, aí alguém te abraça, aí você recebe um cheiro. Mas nada é maior do que quando você recebe um toque, Deus. Apenas um toque. Apenas um toque. Hoje eu estava emocionada porque a gente estava ali atrás, eu estava filmando. E o louvor começou a ministrar uma canção que eu escutava muito quando eu era criança. Me lembrou os bancos de madeira da igreja que eu ia com minha mãe e com minha avó. Aí você chega aqui e você descobre que finalmente as promessas podem se cumprir. Os feridos e enfermos são os cativos e oprimidos. Espírito de Deus está
Eu lembro que nessa mesma época havia um levita que tinha uma voz forte na igreja, e ele cantava assim enquanto eu estava no banco de madeira: o homem de branco está passeando no meio da igreja, e toda lágrima ele está enxugando, e o homem de branco. E eu olhava para minha mãe e falei: mãe, me mostra quem é ele. Eu ficava procurando gente vestida de branco na igreja. Eu queria saber que bendito homem era esse. Ele passava tirando lágrima, ele passava recolhendo. Eu tinha 4 para 5 anos na época, e eu chegava em casa e ficava: que bendito homem de branco, ele é tão importante que cantam sobre ele na igreja. Eu pensava que ele era mais um personagem bíblico. Eles cantavam como Davi, Pai como Davi. E eu, Davi, eu sei quem é. Aí a escolinha cantava Pedro, Tiago e João no barquinho, eu também sabia quem era. Aí eles cantavam sobre Jesus, eu sabia quem era, mas quem era esse homem de branco? Até que um dia eu encontrei o homem de branco. E eu comecei a entender que o homem de branco não era o senhorzinho que ia de roupa toda de linho para a igreja, não. Eu suspeitava que era ele. Nossa, acho que eu achei. Mas um belo dia, eu mesma fui tocada por ele. Ele mesmo passeou na minha história. E como Jó, às vezes a gente clama: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de contigo andar. Naamã estava nesse processo, ele tinha ouvido falar desse Deus. Esse Deus era a última opção dele, mas Naamã já tinha levantado daquele mergulho, entendendo que o que o profeta falava e que o que Deus falava era verdade. Ele percebia que ele ainda estava leproso, mas já não era tanto. Ele ainda tinha doença, mas não era mais como era. Ainda haviam marcas nele, mas ele já não estava mais tomado pela lepra. Naamã estava mergulhando, e a cada mergulho que ele dava, algo dentro de Naamã mudava. Porque tem lepra que apareceu no corpo, porque começou na alma. Tem dores que você expressa num comportamento, mas que começaram no teu coração. São lugares de ofensa, lugares de máculas, que Deus vai mudando a tua história. E então a história de Naamã começa a mudar, ele mergulha mais uma vez. Agora estava diferente. Naamã agora tinha força para acreditar. Naamã agora tinha força para permanecer. Naamã não estava mais duvidando do que Deus poderia fazer. Naamã agora estava se perguntando: será que ele vai querer fazer algo comigo mesmo? A história de Naamã estava mudando por uma obediência, por aquilo que parecia uma loucura. Por fim, quando Naamã vai até o fim, Deus o cura completamente. E nesse processo de se submeter, nesse processo de se sujeitar, nesse processo de mergulhar, a vida de Naamã tinha mudado de uma hora para outra. Naamã sai daquelas águas, ele já não se via mais a Rimó, ele se via a Deus. Naamã sai daquelas águas, ele já não era mais um incrédulo, ele era um crente em Deus. Naamã se levanta daquelas águas, ele não estava mais fazendo piadinha com o profeta, ele estava dizendo: meu Deus, aquele verdadeiramente é um homem de Deus. Naamã agora não era só o tudo que ele era antes, o comandante. Naamã agora era, em primeiro lugar, alguém que servia a Deus, alguém que estava curado, e por fim, alguém que tinha sua identidade confirmada em quem Deus é. Quando você mergulha no que Deus tem para você, você se torna tudo que Deus te chamou a ser, te chamou a fazer, te chamou a viver. Que Naamã hoje precisa mergulhar? Onde que tem aí um Naamãzinho dentro de você? Não acaricia esse Naamã, não. Chama ele para fora e mata ele nas águas, para que tudo que Deus tem para você possa acontecer. Amém?